aula 7/40. A último bloqueio, que é a procrastinação. E depois a gente já entra no próximo módulo, que são drives mentais. Chocante esse módulo. Então, vamos lá. Nós estávamos no módulo dos bloqueios, né? Vimos vários. E agora a procrastinação. E a gente sabe que esses bloqueios é o que impede a gente de avançar. Bom dia, Iana. Então, a procrastinação realmente é a ladra da sua alma. É o ladrão realmente da sua alma. Sua alma sendo roubada pelo seu corpo. Anote aí que é exatamente isso. Quando a gente procrastina, é o corpo roubando o que a alma quer fazer. Ele simplesmente vence. Ele vai lá e conta uma historinha e ele acaba de lhe roubar, assim, explicitamente, né? Então, uma das coisas que promove a procrastinação é a recompensa imediata. Então, uma das coisas mais fortes para a gente procrastinar é a recompensa imediata. Então, quando a gente está de frente de uma recompensa imediata e outra a longo prazo, se a gente optar pela imediata, a gente está procrastinando a outra. Normalmente, a decisão correta está no longo prazo, né? Bom dia, Eliane. Bom dia. Então, a gente está falando do bloqueio, procrastinação. Então, a recompensa, a imediata, normalmente, não traz resultado, né? A de longo prazo, a recompensa de longo prazo é a que vai trazer o resultado. Normalmente é isso. Bom dia, Cris. Então, a gente tem que trocar recompensas imediatas por recompensa a longo prazo. E assim a gente combate a procrastinação. O bloqueio de sempre deixar para depois. Procrastinar significa sempre adiar o que precisa ser feito. Adiar o que precisa ser feito, certo? Então, você sabe, primeiro, você já tem que instalar uma crença aí, que é o que eu fico toda hora dizendo para minha mente. Recompensas a longo prazo é a minoria que tem. Você quer fazer parte da minoria ou da maioria? Tem um estudo que não sei se vocês já viram esse vídeo, é uma experiência que fizeram com crianças. Eu não lembro a idade das crianças, mas eram crianças já entendidas, que é a experiência do marshmallow. Eles colocavam as crianças dentro de uma sala, com vários marshmallows na frente dela. Marshmallows, né, para criança é muito forte. Essa é uma cultura americana, aqui seria, vamos supor, chocolate. E simplesmente, bom dia, dona Yolanda, e simplesmente a gente está falando sobre o bloqueio da procrastinação. Então, essa experiência com os bebês, ou com os bebês não, com as crianças, era o seguinte, elas iam colocar as crianças dentro de uma sala fechada, com vários marshmallows na mesa, na frente delas, mas assim, se elas conseguissem não comer naquela hora, elas teriam direito ao dobro, vamos dizer assim, né? Depois, para comer depois. E se elas comessem agora, elas não ganhariam a mais, certo? Então, o que é que acontece? O que é que você acha que aconteceu? É muito engraçado esse vídeo, porque as crianças elas ficam se contorcendo, aí umas cheiram os marshmallows, e algumas comem e outras não. O que é que aconteceu? As que não comeram e as que comeram, eles estudaram ao longo de 30 anos depois. E o que é que aconteceu? As que não comeram, ou seja, elas decidiram não ter recompensa imediata, foi forjado na mentalidade delas, e elas foram as crianças que, quando foram adultas, foram bem-sucedidas. E as que comeram, focando no prazer imediato, né? Elas foram estudadas ao longo de 30, 40 anos, e elas foram as que não tiveram tanto sucesso assim. Ou seja, a procrastinação é alguém que foca em recompensa imediata. A gente tem que acabar com isso,
né, na nossa vida. E eu acho que todo mundo aqui tem esse bloqueio em níveis diferentes, né? Então, a gente tem que preferir recompensas a longo prazo. Então, como é que a gente não procrastina? Visão clara do que a gente quer no futuro com aquilo. E a gente pensar, se eu adiar, né, se eu procrastinar, é o meu corpo que está vencendo, né? Por exemplo, o corpo rouba na comida, rouba na atividade física, você tem que fazer isso, seu corpo rouba, contando historinha, dizendo amanhã você vai, amanhã você compensa, né? Ele fica roubando o que verdadeiramente você sabe que tem que ser feito na sua alma, na sua mente. Então, se seu corpo não quer acordar cedo, se alimentar bem, praticar atividade física, isso são os roubos. Aí você já tem que identificar e dizer, pois agora só de ruim eu vou fazer. Porque quem tem que mandar no corpo é a mente. O corpo é um escravo, gente. A gente já deu essa aula, né? Quem assistiu, assistiu. O corpo é um mero cavalo. Pense no seu corpo sendo um cavalo. Tem como um cavalo ditar para onde você vai? Ele é, meu amigo. Vamos, vamos, vamos. Você que diz, né? Aí o cavalo diz, não, pois eu não vou, não. Hoje eu não vou, não. Eu só vou amanhã. Que conversa é essa? Pronto, a gente tem que lembrar que procrastinar é isso. É a gente comandar o nosso corpo, né? Então, quem não procrastina está no agora. Entenda que a gente tem que viver o hoje e não empurrar para amanhã, né? Então, você pode fazer uma tarefa extra. Listar as áreas da sua vida que você tem procrastinado, fazer coisas que precisam ser feitas. Que você está focando em recompensas imediatas, sendo que você sabe porque sabe que existem coisas que você precisa fazer para ter resultado a longo prazo. A longo prazo. Pequenos roubos diários comprometem o seu resultado final, ou o seu resultado a médio e longo prazo, né? E aí você também pode fazer uma listinha de recompensas que valem a pena. Vou dar um exemplo aqui de Pablo Marçal que ele deu. Ele casou com a primeira namorada, né? Ele só fez amor com uma única pessoa até hoje, e ele falou que essa narrativa da vida dele, essa recompensa a longo prazo, de poder dizer para os filhos que só teve uma mulher, de passar anos, e ele fala muito para a família, né? Ele tira muito homens de vidas erradas. Então, essa narrativa dele, o storytelling dele, o que ele tem para contar, ele diz que toda vez que tem a oportunidade de ter prazer imediato, né, de mulheres, de fazer sexo com outra mulher, assim, de um prazer, se render aos prazeres sexuais, emocionais e sexuais, ele pensa que a longo prazo ele vai poder continuar abrindo a boca com toda a força que ele tem, dizendo que só pegou uma mulher até hoje, por exemplo, né? Então, ele ensinando com esse exemplo, ele disse, todas as vezes que você tiver algo que a longo prazo vai valer muito a pena, venda para sua mente, para você não quebrar essa narrativa. Não quebrar. O que é que você até hoje é boa, que quando o prazer imediato quer lhe forçar a fazer, lhe roubar, você diz, poxa, eu vou poder dizer isso aos meus filhos, eu vou poder dizer isso aos meus netos. Tá vendo que é a longo prazo, eu, particularmente, vendo diariamente para minha mente isso. E como minha mente foi criada para comer prazer imediato, imediatamente, todo dia, todo dia, todo dia. Quem já foi obesa sabe que a mente é muito forte com isso. Mesmo quem não foi, imagine quem foi. É uma desconstrução de mentalidade muito forte. E eu fico agora vendendo para minha mente que eu tenho que viver 120 anos. E quem foca em viver 120 anos sabe que um dia, 5 dias, 10 dias faz diferença. Quando você pensa em não é longevidade, um dia, 2, 3, 4 não faz diferença, né?
Então, como eu não queria que meus filhos tomassem refrigerante, eu falo que não tomo, né? E aí eu não abro exceção de algumas coisas que eu quero imprimir para eles, para eu ter essa narrativa, para eu ter essa força. Então, vale a pena você fazer isso, ok? Vamos agora para o próximo módulo. Acabamos o módulo do bloqueio. O primeiro módulo foi o diagnóstico, teve 7 aulas. 7 que eu digo assim, aulas, né? A gente está na 7/40, porque cada aula vai ter 2 ou 3 aulas. E agora a gente vai começar o módulo de drives mentais. Drives, ó, pensamentos, crenças, estrutura de verdades que você tem e que vai precisar ser trocada para poder a gente atingir um nível elevado de riqueza, ok? Essa crença, esse drive mental, chama-se administração de riquezas. Eu não sei qual foi a aula que eu dei, eu acho que foi das Chaves, foi, que falou um pouco sobre isso. Mas agora é um drive mesmo, é uma coisa que nós temos que trocar. Então, anote aí, administração de riquezas versus controle financeiro. Então, esse módulo a gente vai colocar pensamentos de riquezas, né? Certos. Por quê? Porque se a gente não está no nível elevado, a gente ainda tem crenças sobre riqueza, crenças limitantes. Crença que os nossos pais colocaram, que nem quem nos criou, os acontecimentos da nossa vida, os fortes impactos emocionais que a gente teve, nos trouxe a esse nível de programação mental, de pensamento sobre dinheiro, sobre riqueza. Não é nem sobre dinheiro, é sobre riqueza mesmo. Entende? Então, vamos lá. Nós temos que focar em administrar riqueza e focar menos em controle financeiro. Anote aí, por isso que é uma coisa versus a outra. A pessoa que foca muito em ser controladora do dinheiro, controladora financeira, ela tem bloqueio de escassez. Porque em vez dela gastar a energia dela na administração de riquezas, e eu vou explicar o que é isso, ela foca em controle rígido financeiro. O que é isso? E essa foi um dos paradigmas que eu tive que quebrar depois que eu conheci Pablo, porque eu errei muito na área de finanças. Eu sou PhD em quebrar. Então, eu já quebrei muitas vezes. E quando eu me reergui, quando eu comecei a estudar, eu entendi que eu tinha que controlar mais o que eu gastava. Só que aí a escassez é instalada na sua mente. Você vira um controlador excessivo, ao ponto de anotar até uma bala de 50 centavos que você come. Mas a gente foi ensinado assim. Tem alguém que foi ensinado assim? Você aqui pode ter 2 grupos de pessoas. Aqui não anota nada e aqui anota até um confeito de 50 centavos. Que eu nem sei se existe mais nada de 50 centavos, mas vamos supor que exista. Acho que eu nunca mais comprei nada de 50 centavos, né? R$1, acho que nem existe mais, mas vamos lá. Mas, pronto, Eliane anota. Então, vamos lá. O que é que ele entende sobre isso? O que é que ele ensina? E aí você vai, se fizer sentido para você, você pega, se não fizer, para mim fez total sentido. E ontem eu calculei, gente, eu estou chocada. Eu já vou dar o resultado para você acatar essa verdade. Há 3 meses atrás, eu concluí uma mentoria com ele e eu imprimi isso na minha vida. Do mês que eu parei de controlar minhas finanças e eu foquei em administrar riquezas, que eu vou explicar como é isso, eu cresci 73%. Diga 73%. Não é dobrei, não, do que eu ganho, é 73%. Você está entendendo? Não é 50%, não, é 73%. Então, é uma coisa absurda quando você foca em administrar riqueza e para de controlar as finanças. Eu estava naquele jeito, gente, que eu anotava até 50 centavos que eu gastasse. O que é que acontecia? Quando você ia para a sua planilha lá, era 200 linhas de gasto, sabe? Todo dia era não sei quantas linhas. E eu, meu Deus do céu. Aí você ainda pensava que era muito, sendo que se você somasse, nem era muito.
mas era tanta energia gasta, e ele disse assim, a energia que você controla 200 despesas, 200 coisas, você pode estar simplesmente durante o dia focado em o que ele ensina, o que é administração de riqueza. Anote aí. Gente, se você focar nisso, é chocante. São 3 coisas. Potencializar a receita que você tem. Número 1, potencializar o foco. Sentar e dizer como eu posso potencializar o que eu ganho, esse valor que eu ganho. Segunda coisa, novas receitas. Novas receitas. Eu já não ganhava só uma forma de ganho, né? Porque eu já tinha aprendido que rico sempre tem que ganhar pelo menos 3 formas de ganho. Então, você, se só tem uma forma de ganho, já tem que melhorar, porque não é para só ter uma forma de ganho. Repita a primeira, por A favor. primeira é potencializar o que você já ganha. Então, se você tem um negócio, você pode potencializar isso com ideias. Sabe a energia que você está para administrar seu dinheiro? Aí você vai botar energia em potencializar o que você já ganha. Número 2, criar novas fontes de renda, novas receitas. E número 3, multiplicar o seu capital. É diferente de potencializar a sua fonte de renda. Então, se eu ganho, eu potencializo o que eu ganho. Porém, o que eu tenho investido, eu posso multiplicar. Então, vocês estão vendo que são 3 coisas. Se você parar e dizer, esse mês eu vou focar nessas 3 coisas, suas despesas, você nem foca nem em gastar. Primeiro, você para até de gastar, sabia disso? É uma coisa, gente, sobrenatural. Porque você está tão focada em coisas que vão entrar, que até o gasto parece que você deixa para depois. Então, você já vai gastar menos. E se você focar, o que ele disse, se você continuar focando em administrar riqueza, suas despesas, elas são como é a palavra que ele usa? Muito pequena. As receitas ultrapassam muito. E talvez tenha gente aqui que esteja em situação financeira que só são 3 níveis, né? Quem não paga as contas ganha menos do que gasta, ou por não saber, ou por saber e continuar errando. Número 2, está empatando. E número 3, sobra. Aí o nível 3 tem níveis, né? Sobra para você e para sua família, que é a abundância, e tem o transbordo, que é algo tanto que é para alimentar muita gente e nunca acaba. É para transbordar para um número muito grande de pessoas e é ilimitado, né? Vai crescendo mais. Então, quando você foca em administrar riquezas e não em controle financeiro, suas despesas, que depois vocês vão aprender na próxima aula, não é essa que eu vou dar amanhã, a gente vai aprender sobre despesa e custo, que é outra mentalidade completamente equivocada que a gente tem. Então, outra coisa, hoje não vai dar tempo não de falar tudo, acho que dá. Então, outra coisa, quem administra riquezas entende um princípio divino, anote, mordomia. Existe uma crença limitante sobre ter muito dinheiro. O brasileiro, ele tem muito isso forte. Se você chegar para uma criança e dizer assim, o que é que você quer ser na vida? Ele disser rico, o pai pode até brigar com ele. Menino, pare com isso, dá até um tapa na cabeça. Se eu dissesse quando eu dizia, né? Eu sempre fui a diferente lá de casa de dizer que eu queria ser rica. Então, eu fui massacrada pelos meus pais. Por quê? Porque na cabeça do meu pai, rico roubava. Então, ele não queria que a filha dele roubasse, então ele não queria que eu fosse rica. E mãe, apesar de ser sonhadora, ela dizia, minha filha, mas não é tão simples assim. Desça daí, você vive no mundo da lua. Então, eu fui podada. Lá nos Estados Unidos, se você chegar para uma criança e perguntar o que ele quer ser, e ele disser que quer ser rico, o pai dá os parabéns, diz muito bem. Então, Sarinha, por exemplo, ela tem 3 anos. E ela gosta de brincar, de ser dona de loja, dona de restaurante. E eu faço, filha, você nasceu para ser empresária, né, filha? Sou. Aí, quando ela diz uma profissão, eu digo, não, filha, você pode ser dona.
Ah, não, eu quero ser médica. E que tal ser dona do hospital? Eu estou incutindo isso desde o dia que ela nasceu. Mas eu não fui criada assim, entendeu? Então, o princípio de mordomia é um princípio bíblico que quebra essa crença limitante que você não pode ter muito dinheiro. Qual é esse princípio, Laura? É que tudo que você tem vem dele e é dele. Gente, se a gente instalar o princípio da mordomia, a gente não vai ter problema nenhum de ter muito. Quem concorda? Porque você é o mordomo, você é o cara que vai administrar uma coisa que nem é sua. Agora, se você acreditar que é sua, aí é perigoso. Por quê? Porque pode descer para o seu coração e você viver, você se perder com dinheiro. Porque qual é o problema das crenças erradas sobre dinheiro? É que a gente tem medo de se perder com tanto dinheiro. A gente tem medo de a gente abandonar a nossa fé, mas aí a gente vai instalar o princípio da mordomia. Ok? Então a gente tem que pensar que todo o dinheiro que vai chegar na nossa mão vem dele, né? Ele que dá a capacidade, ele que trouxe a gente para esse curso para a gente aprender, porque ele tem um propósito. E a gente vai fazer o quê? A gente vai administrar. E a gente vai lembrar que a gente veio sem nada. Como é que instala a mordomia? Quando você nasceu, você tinha alguma coisa? Não. Quando você vai, morre no caixão, você leva alguma coisa? Não. Então nada é seu. Quem concorda? Amigos, nada é seu. Você acha que foi você que construiu essas suas posses? Foi não. A prova disso é que se você morrer, você não leva nada no caixão. Nada, absolutamente, absolutamente nada. Nem a roupa você escolhe. Então, a vida é sobre administrar a riqueza que é dele. E não é pouca, porque ele é o cara, ele é o Senhor, Deus poderoso, dono do ouro e da prata. Ok? Então, ele botou riqueza na terra, que a terra é muito rica, e disse assim: governe, usufrua e canalize. Esse é o grande segredo. Governe, usufrua e canalize. Não canalize para dentro do seu coração. Não canalize para reter mais do que é justo. Não canalize somente para você. A canalização é pum, é para frente, ó. Canalizar é para boa generosidade, é armamento do reino, é para os projetos dele. Então, o que é administrar riquezas? É eu governar sobre isso e isso nunca me ter. Anota essa frase, gente, que a gente vai precisar dela. Eu, você. Por quê? Porque aqui só tá quem vai ganhar milhões. E o projeto que Deus me deu, que eu sei que vai ter, é doadoras de milhões. E desde o dia que Deus me deu esse projeto, Deus tem me conectado com pessoas que têm o sonho de doar milhões. Tipo, eu nunca conhecia pessoas assim, pouquíssimas. Mas agora ele está me dando mais gente. E se alguém aqui se candidatar, a gente vai ter esse projeto no futuro, você vai amar. A gente vai se encontrar num lugar, vai orar e vai dizer assim, a gente vai brincar e doar. E vamos ver para onde Deus vai nos levar. E vai ser um negócio chocante. O reality show do Doadoras de Milhões. Quem gostou da ideia? Quem está achando uma loucura total, não tem problema não, pode achar, gente. A gente vai melhorando e o negócio é grande. Então, é o seguinte, administrar riquezas é simplesmente eu governar sobre o dinheiro, sobre tudo, e isso não me governar. Isso não me ter. Como a gente vai ganhar muito, então a gente tem que ter isso muito arraigado. E Deus já me deu a música. Ele disse assim, filha, eu já vou lhe dar um louvor que todo dia você vai ter que escutar. E você vai ter que botar numa playlist e nunca você vai poder esquecer. Nunca foi sobre você. Sabe aquele louvor? Nunca foi sobre nós, nem o que podemos fazer. Não, a capacidade vem dele. É tudo sobre ele. É para a gente nunca esquecer, porque vai chegar com força, viu? Porque a gente está reprogramando a mente. Não tem como dar errado. Vamos acessar tudo. Você vai prosperar muito, mas você tem que guardar o coração. Tudo que tem que se guardar é o coração, principalmente quando é muito.
Lógico que tem gente que ganha pouco, ainda tem o coração, mas a probabilidade, né, de quem ganhar muito, então a gente nunca pode esquecer. Então, olhe para as suas conquistas materiais, suas posses, o que você acha que tem, né, que é dele, e diga, nada, 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 nada disso aqui vai entrar no meu coração. E a gente pagou matérias aqui nesse curso, que a gente vai ter que ter coisas para fazer parte de um contexto. Gente, Deus é maravilhoso. Ele está preparando a gente. Você sabia que você vai ter carros que você não sonha em ter? Você vai, às vezes, morar onde você nem sonhou, no tamanho da casa que você nunca sonhou, porque você vai ter que fazer parte de um contexto. Talvez você nunca pensou em ter um avião, mas Deus vai poder, pode chegar para você e dizer assim, existe um povo de alto escalão que você vai ter que ter avião para alcançar eles. E você vai dizer o quê? Não gosto de avião, não. Vixe, isso é soberba. Que conversa é essa, minha gente? A gente está falando de coisa do reino. Então, Deus, tudo que você vai ter, isso não vai ficar em você, que é para Ele. Então, administrar riqueza significa não colocar seu coração nas coisas, e sim nas pessoas. E, portanto, para atingir pessoas, tem que ter a riqueza, ok? Riqueza é energia do alto para você governar aqui embaixo. Anote isso. Riqueza é energia. Tem nada a ver com nota, dinheiro. Riqueza é energia do alto para governar embaixo. Como você ser blindado? Deixa eu ver, cadê meu livrinho que eu amo? Aqui, ó, o livro que Deus me deu antes de tudo. Todo mundo tem que ler e comprar esse livro. As chaves para a economia do céu. Minha amiga, é chocante esse livro. Tu vai ter que alinhar teu coração até a tampa. Para terminar, 1 minuto. Riqueza é energia para... Energia do alto para governar aqui embaixo. Laura, você fala assim de riqueza como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu não, né? Que eu só estou replicando para amassar, mas ele também ele disse isso. Ele disse, mas você vai descobrir que é, porque se muda aqui, meu amigo, as coisas vão acontecer. O problema é que você ainda acha complexo. Eu ainda acho algumas coisas complexas, mas a gente está aqui para isso. Gente, eu acho que uma das coisas que eu creio muito e declarado é: se o reino de Deus habita dentro de mim, eu sou capaz de tudo nesse mundo. Isso. Então é só isso. É só isso, é É simples. declarar, é crer que realmente ele habita, o reino de Deus habita aqui. Então, o mundo me pertence, né? O autor é Charles Bowles. Ai, meu Deus, não deu tempo. Vamos lá, deixa eu ver o que é que faltou aqui. Precisamos encerrar agora. Pronto, precisamos encerrar. Faltou 2 detalhes aqui. Eu vou gravar um áudio, depois eu vou dar uma aula agora. Quando eu terminar, eu vou gravar um áudio um pouquinho longo, só para terminar, gente, para a gente não ter que fazer essa aula de novo amanhã. Pode ser?